25 de novembro de 2024, segunda-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, segunda-feira, segundou. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã, iniciarmos a nossa semana na presença de Jesus. Olha, minha gente, esta é a última semana do ano litúrgico, né? Desse ano litúrgico. No próximo domingo já iniciaremos com o tempo do Advento, um novo ano litúrgico. Então, essa semana, encerrando o ano litúrgico, é uma oportunidade que a igreja nos dá, também é um convite a refletirmos como foi esse ano litúrgico que nós vivemos em comunhão com a igreja, né? Demos passos espiritualmente, as nossas experiências, as nossas vivências. Louvado seja Deus, né? Então, desejo a você, desde já, que essa semana seja uma semana abençoada, cheia de Deus, né? Cheia de paz, de alegria. E nós vamos refletir em comunhão com a igreja a primeira leitura que a igreja nos propõe nesta segunda-feira, que é a leitura do livro do Apocalipse de São João, o capítulo 14, versículos do 1 ao 3 e versículos do 4b ao 5. Eu, João, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião. Com ele, os 144 mil que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender. Só os 144 mil marcados que foram resgatados da terra. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio dos homens, como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira. São íntegros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos desde a última semana, desde a segunda-feira da última semana, refletindo em comunhão com a igreja, a cada dia, uma parte do texto do Apocalipse de São João, né? E nós estamos no texto de hoje, dentro da chamada sessão das 7 visões. E dentre a sessão das 7 visões, nós estamos refletindo a terceira visão. E aqui nos é apresentada a figura de um cordeiro, né? João tem a visão do cordeiro, que o cordeiro já foi apresentado há um bom tempo já no texto, né? Ele estava de pé sobre o Monte Sião. O Monte Sião, nós sabemos que é uma região pertencente a Jerusalém, né? É o Monte Jerusalém, podemos chamar, né? E o cordeiro estava de pé, né? Estava de pé sobre o Monte Sião. Aqui, minha gente, o Monte Sião é representação vivaz, né, da igreja, o povo de Deus. É o solo onde o povo de Deus se coloca, onde o povo de Deus repousa, descansa. E lá está o Filho de Deus, o Cordeiro imolado, né, de pé, ou seja, vencedor. Primeiro ponto para nós refletirmos. Minha gente, nós somos igreja, nós somos solo, nós somos morada do Deus que é vencedor e que se encontra em pé. Sabe? Esse é o primeiro ponto para nossa reflexão. Às vezes,
nós trazemos em nosso coração tantos sentimentos que às vezes não estão de acordo com esse Deus que se encontra de pé, ou seja, se mostra vitorioso. Sabe, os sentimentos de derrota, pensamentos ruins, situações difíceis que às vezes nos fazem desanimar, essas coisas mostram que às vezes nós perdemos o sentido, a consciência de que Deus está de pé diante de nós, sobre nós, e que nós somos morada. Deus, Ele está sobre nós somos morada desse Deus vitorioso, o Cordeiro que venceu e que vence. É o primeiro ponto para a nossa reflexão. Aí o texto continua, com ele os 144.000 que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. O retrato desses 144, é claro que os estudiosos, os exegetas, eles acabam até mesmo às vezes se discutindo, se contrapondo. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Né? Alguns estudiosos dizem que a figura desses 144.000 é a figura dos mártires da igreja, os primeiros mártires. Outros dizem que é o retrato, a reunião das pessoas que são escolhidas e chamadas por Deus, o antigo povo, né? Representado nas 12 tribos de Israel, e o novo povo, né? Conduzidos pelos 12 apóstolos, que são os pastores das 12 igrejas, né? 12 vezes 12, 144, vezes 1.000, que representa a abundância, representa a plenitude. Então 144.000. Então cada exegeta vai interpretar, mas importante de interpretações distintas que existam é que nós fixemos na seguinte ideia: estes são os escolhidos por Deus. Sejam os mártires, sejam os membros do antigo povo, sejam os membros do novo povo, enfim, isso é irrelevante. O fato é que estavam junto do Cordeiro, em pé, sobre o Monte Sião, esses 144.000. Minha gente, a figura de estar em pé nos traz uma informação muito importante, né? O céu, minha gente, é lugar de gente que esteja em pé. É lugar de vitoriosos. Eles traziam na fronte a marca do Cordeiro e do Pai do Cordeiro. Olha só, a pertença, né? Ter na fronte a marca do sangue do Cordeiro é de fato, minha gente, nós vivermos uma vida de intimidade com Deus, uma vida de união, uma vida de aliança. Eu vou dizer uma coisa a você, né? Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, enfim, no seu trabalho, nos seus afetos, nos seus sentimentos, mas não se distancie de Deus, sabe? Às vezes a gente quer jogar tudo pro alto, a gente quer fugir, a gente quer... a gente às vezes é muito birrento, né? Quer fugir, quer desistir de tudo, quer largar tudo. Presta bem atenção, né? A marca do sangue do Cordeiro é a marca da persistência, da coragem, é a marca da ousadia, é a marca da perseverança, da constância. Presta bem atenção, se mantenha firme em Deus, se mantenha unido a Jesus Cristo, se mantenha unido a Jesus Cristo. E aí João tem ele escuta uma voz que vinha do céu, que parecia o barulho de águas torrenciais, né, fortes trovões, e o ruído que ele escutou era como o som de músicos trocando harpa, né? Aqui a manifestação teofânica, né? Esses sinais representam Deus, é a autoridade, é o soberano, é o imponente, é o todo-poderoso. Minha gente, nós cremos num Deus que se apresentou na história por meio de uma fragilidade, que é a face do Cristo crucificado. Mas esse Deus, né,
Ao terceiro dia, ele se tornou vitorioso, ele ressuscitou. Depois de 40 dias, ele subiu aos céus. E hoje ele se encontra cheio de glória na eternidade. E ele virá em glória. Nós cremos num Deus pequeno, frágil, sim, mas um Deus também que se mostra cheio de poder, de glória, de onipotência. Nós precisamos entender isso. Deus é forte. Ninguém o detém, ninguém o vence, né? Ninguém o vence. E ele merece todo o louvor que brotem dos nossos lábios. Por isso aqui a figura da música, né? O ruído que parecia músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos, e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender, só os 144 mil marcados que foram resgatados da terra. Minha gente, para nós habitarmos os céus, nós também precisaremos aprender esse cântico novo, que é próprio desses que são marcados, consagrados, desses que vivem junto com o Cordeiro de Deus, com Jesus Cristo. É cântico de alegria, é cântico de vitória, é cântico de esperança, é cântico de vida nova, é cântico de passos a ser dados. Não são cânticos de destruição, de desânimo, de derrota. Não são cânticos, né, de situações que nos motivam e nos prendem para trás. Mas é cântico que nos impele a caminhar à frente. Esse é o cântico. Esses são os cânticos que dos lábios desses santos eles ecoavam por toda a eternidade nos céus. Que bonito isso, minha gente. Eles, diz o versículo 4, eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Eles foram resgatados do meio dos homens, como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Minha gente, sejam por caminhos de bênçãos, de alegrias, sejam por caminhos de dor, de perdas, da morte, por caminhos de sofrimento, que nós sigamos o Cordeiro aonde quer que ele vá. Que nós sigamos o Cristo aonde quer que ele vá. E que ele também seja trazido por nós onde quer que nós estejamos. Levemos a Deus e sejamos íntimos a Deus, abracemos a Deus, levemos uma vida nova junto dele. Aquele que faz intimidade com Jesus de verdade, aquele que o experimenta, aquele que o conhece, nunca mais vive da mesma maneira e nunca mais volta para trás. Nunca mais. Nós vivemos a integridade da nossa humanidade quando nós estamos imersos na vida de Cristo. E é assim que o texto de hoje termina. Eles, na boca deles, nunca foi encontrado mentira, eles são íntegros. Eles são inteiros, porque neles habitam a Cristo. Minha gente, sejamos nós esses homens e mulheres íntegros, né? Essa palavra integridade é uma palavra muito forte, né? É nós sermos tudo por inteiro. E olha, nós sabemos que o nosso pecado, os nossos pecados, eles nos tornam parciais, eles nos tornam pedaços do ideal de vida que Deus quer para nós. Mas o convite da palavra de hoje é a integridade, é a totalidade, é ser todo de Deus. Olha o desafio. Não é simples, não é fácil, começando pelo Padre e também todos vocês, com toda certeza, que me escutam. Mas é o desafio de Deus que Deus nos entrega, né? Que nós sejamos homens e mulheres consagrados a eles, a Deus, a Jesus e ao Pai Todo-Poderoso. Queridos, desejo uma segunda-feira cheia de Deus, com muita paz, saúde, muitas alegrias, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.